Está lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. A partir do verso 42, porque talvez você já conheça esse texto, que fale sobre a igreja quando está começando, a igreja iniciante. Depois que Jesus morre e ressuscita, o pessoal fica orando no cenáculo, esperando a vinda do Espírito Santo. Jesus diz: fiquem aqui, eu vou enviar o Consolador. Então eles estão orando lá, e acontece na festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Está aí uma explicação, se você não sabia por que os nossos irmãos pentecostais são chamados de pentecostais, porque acontecia uma festa, se eu não me engano, 50 dias depois da Páscoa, que era a festa do Pentecostes, e a descida do Espírito Santo se deu justamente ali. Portanto, ficou uma espécie de relação da festa com uma manifestação do Espírito. Portanto, os nossos irmãos que, vamos dizer assim, dão uma ênfase maior ao Espírito Santo, a sua manifestação, são chamados de pentecostais, né? Nós não iremos ler o relato da descida do Espírito Santo, nós também não iremos ler logo o que acontece depois. O que acontece depois? Pedro, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, prega, e 3.000 pessoas, só naquela pregação se convertem, imagina isso? E a pregação dele é complicada de ouvir, é uma pregação dura. Vocês mataram o Cristo, e a condenação está sobre vocês. E aquele povo se converte, aquele povo abre o coração, e aí é formada, aí sim nós vamos ler, a igreja nasce aqui. E esse relato que nós vamos ler, é um relato modelar para todas as igrejas. Que jeito que a gente tem que ser? Olha, tem muita coisa dizendo, muito texto bíblico, que nos ajuda a ser uma igreja saudável, uma igreja fiel, seja lá o termo que a gente use, mas esse é um deles, inclusive um dos mais usados, mais importantes, ao que parece. Vamos ao texto então, Atos 2, 42, eu vou ler até o 47, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Esse é o texto que fala de uma igreja recém-nascida, que serve para nós de modelo, não de fórmula, tá? A ideia aqui não é copiar até a cultura daquele povo, não é isso, mas serve de modelo, e serve de um ideal de igreja. Sabe aquela coisa, quando a gente for grande, quando eu crescer, eu quero ser assim, é essa a ideia, né? A igreja, mas em especial, talvez você lembre, nós estamos falando sobre a ressurreição. Estou fazendo aqui uma pequena série de mensagens, de 3 mensagens, do qual essa é a última, da gente, o que acontece com a gente ao se converter, quando a gente participa dessa ressurreição de Cristo Jesus. E neste caso aqui, é uma igreja inteira, moldada pela ressurreição. Você depois, aí te dou o desafio de você ler, toda essa mensagem do apóstolo Pedro, que começa ali no capítulo 2 ainda, quando ele prega para aquele povo, e ele fala especialmente da ressurreição de Jesus. Ele fala que Jesus morreu sim, mas da sua ressurreição, o qual Deus ressuscitou. Está no verso 24, ele traz profecias de Davi, dizendo que de fato isso aconteceria. O foco da pregação de Pedro está na ressurreição. Aquelas pessoas se convertem e começa a igreja. Como é então uma igreja moldada pela ressurreição? Não só agora você, um indivíduo, uma pessoa só, mas uma igreja que olha para a ressurreição de Cristo Jesus e fala assim: esse aqui é o meu modelo, esse aqui que eu quero ser, é assim, é desse jeito. Certamente você já viu alguma igreja que você falou: essa igreja é boa, não é verdade? Espero que seja aqui, tá?
Mas vamos falar a verdade, às vezes você olha no Instagram, no Facebook, na qualquer rede social, você está passando lá, e você vê uma igreja, normalmente é uma igreja enorme, né? Uma banda, um pregador, alguém assim famoso. Você fala, mas é isso aí que é igreja, assim que eu queria ser. Por quê? Porque nós estamos sempre olhando para um alvo, sempre querendo ser como alguém. Nada contra, tá? Continue sonhando aí, vendo. Dependendo da igreja, né? Se é uma igreja bíblica boa, amém, glória a Deus. Porém, a Bíblia já tem um modelo interessante. Já tem uma igreja que a gente pode olhar, que é essa igreja que estava lá nascendo em Jerusalém. Essa igreja vai ser perseguida, essa igreja vai acabar. Sabe por quê? Porque Jerusalém vai ser destruída 70 anos depois de Cristo. Mas essa igreja, quando nasce, está com os olhos fitos em Jesus, moldada pela ressurreição de Jesus. E aí, pela ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, 58, nós podemos ler Paulo falando, olha, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está falando da ressurreição, ele diz, continue trabalhando, seu trabalho não é vão. E o que essa igreja moldada pela ressurreição faz? Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui, é que ela olha para o céu e olha para a terra. É um paradoxo aqui, é um contraste mesmo. Porque normalmente, e de algumas formas poderia dizer, olhe só para o céu, não olhe para a terra não. De fato, Colossenses 3:1, Paulo falou assim, se vocês já participam da ressurreição de Jesus, coloque os seus olhos na ressurreição, nas coisas de cima, não nas coisas de baixo. Então não é para a gente ficar preocupado com essas coisas temporais, banais, de fato, mas esta igreja aqui, o verso 42 em especial, fala de coisas que se relacionavam com Deus e de coisas que se relacionavam com os outros. Parece uma tradução do mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como? A ti mesmo, todos nós sabemos, né? Essa é a parte mais difícil. Como que a igreja traduz isso? Coloca o verso 42 aí para a gente. Essa igreja perseverava, uma palavra importante, ela continuava no quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se a gente for ver essas 4 coisas aqui sendo feitas, elas são, em partes, algo que tem a ver com Deus, doutrina dos apóstolos e orações, né? O que começa e termina o texto, e algo que tem a ver com o irmão, com o outro, comunhão e partir dos pães. Percebe? Ela começa no que eu poderia chamar de fundamento da espiritualidade cristã. Onde que eu vou achar uma boa espiritualidade? Nesse versículo. Qual é o fundamento? Leia a Bíblia e faça oração. Nós ensinamos para as nossas crianças, na salinha das crianças. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Esse é o fundamento da espiritualidade cristã. Qual? Ler a Bíblia, orar, buscar a Deus. Você só cresce assim. Por que está dizendo isso aqui? O que é a doutrina dos apóstolos? Esta palavra, ela gerou já muitas discussões, mas ela é uma palavra de fácil entendimento, gente. Doutrina dos apóstolos é o seguinte, Jesus pregou e teve 12 camaradas que acompanharam ele mais profundamente. Um deles traiu Jesus, Judas, abandonou o evangelho, inclusive ele foi lá e se matou na morte de Jesus também. Mas Jesus ressuscita e estes apóstolos, eles são o que nós chamamos de testemunhas oculares. Por quê? Não é que usava óculos não, é que eles enxergaram Jesus com os olhos deles. Enxergaram, João vai dizer, aquele que nós vemos, que ouvimos, que as nossas mãos apalparam, pegaram. Então os apóstolos são aqueles que vão relatar diretamente o que ouviram. Não é um telefone sem fio não, é um só, está dizendo eu vi. E todo um grupo de 11 que podem depois escrever ou ditar para que seja escrito o Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos nada mais é o que ficou depois conhecido e escrito como o Novo Testamento. Nós não usamos eu até esqueci o termo, mas de sucessão apostólica, porque o poder não está no apóstolo, está naquele que o apóstolo viu. Eu não vi Jesus, não caminhei com ele, mas eu posso crer nele, por causa do relato de quem caminhou com ele, em primeira pessoa.
Percebe? Essa é a doutrina dos apóstolos. Então, como que nós traduzimos isso hoje? Será que você tem que correr atrás de um apóstolo aí? Alguma bênção especial? Não parece ser o que está sendo dito aqui. Doutrina dos apóstolos é o ensino de Jesus, que foi aprendido diretamente por aqueles homens que estavam junto com ele. Gente, 3 anos andando com Jesus, 3 anos caminhando com ele. Depois, certamente a escrita não foi feita sozinho. Certamente houve conversa, eles pensaram, eles munidos do Espírito Santo, certamente, um talvez corrigia as lembranças do outro. Essa é a doutrina dos apóstolos, é o que vem diretamente de Jesus. Uma vida então, e uma igreja moldada pela ressurreição, eu vou falar a coisa mais básica que você pode imaginar, ela é cheia das Escrituras, cheia das Escrituras. Ah não, eu sou crente, eu sou um servo de Deus, faz 3 meses que eu não leio a Bíblia. Reveja aí seus conceitos do que é ser um servo de Deus, porque aquele que serve a Deus tem fome da doutrina dos apóstolos, do ensinamento de Jesus, das Escrituras sagradas, ele é encharcado da Bíblia, e é assim também uma igreja moldada pela ressurreição, é uma igreja que confere nas Escrituras, tal como os bereanos. Lembra dos bereanos? O apóstolo Paulo vai pregar numa cidade pequena, aliás, chamada Bereia, e lá tinha uma comunidade de judeus que ouvem a pregação de Paulo, mas eles não sabem se a pregação de Paulo está certa ou não, porque Paulo está falando que o Messias do Antigo Testamento já chegou, esse Messias é Jesus de Nazaré. E aí o que os bereanos fazem? A Bíblia fala que eles foram lá conferir no Antigo Testamento, foram lá ver se era esse negócio mesmo, se estava se cumprindo as Escrituras. É assim conosco, ou deve ser assim com a gente. Você quer ter uma espiritualidade verdadeira, gente? Leia a Bíblia, e a segunda parte, né? Faça oração. Eu não tenho como falar demais sobre oração, poderia ficar falando aqui a noite inteira só sobre isso, já seria suficiente, né? Mas eu quero citar apenas uma coisa. A oração aqui, ela é além de individual, ela é comunitária. Aquela igreja participava de oração comunitária, gente. Então, pense aqui comigo, não havia naquela igreja boa parte das coisas que nós julgamos ser importantes para uma igreja ser boa. Eu vou citar como exemplo, não tô com raiva de você olhar o Instagram não, o Facebook, TikTok, seja lá o que for, mas normalmente quando eu olho, e você deve ser assim também, a gente pensa, essa igreja é boa, olha que igreja maravilhosa. Normalmente não é por causa do ler a Bíblia e fazer a oração, não é verdade? Aquilo que é essencial para uma igreja ser moldada pela ressurreição, sabe o que é? Uma espiritualidade profunda, uma vida em Jesus, uma igreja encharcada da Bíblia e cheia de oração. É só assim. E nós ficamos imaginando o que nós poderíamos fazer, e temos que realmente trabalhar para o Senhor, com certeza, mas nada começa sem isso. E se começa sem raiz, sem fundamento de verdade. Tem que começar pela Bíblia, tem que começar pela oração. Gente, é provável que boa parte dos seus problemas espirituais se resolveriam em uma vida de oração. Eu não estou dizendo com isso que você vai ganhar muito dinheiro, nada disso não, mas é provável que aquela luta, aquela inconstância, aquela necessidade de resposta do Senhor, seu coração ou acharia resposta, ou acharia conforto em uma vida de oração, em uma vida nas Escrituras Sagradas. Você é chamado para isso, viu? A outra coisa de uma igreja que olha para o céu, mas olha também para a terra, em que sentido? Que ela fundamenta também a sua prática cristã, não só a sua espiritualidade, mas a sua prática. O que essa igreja fazia? Permanecer na comunhão e no partir dos pães, ou no partir do pão. O que é isso? Comunhão é uma prática difícil, né? Mas necessária. É sinal de que eu não posso ser crente sem você. Por crente eu estou usando os termos sinônimos aqui, cristão, crente, eu não posso servir a Jesus, se não for junto contigo. Ah, como assim? Mas se eu mudar de cidade, se eu mudar de lugar, tudo bem, eu não posso ser um verdadeiro e fiel servidor de Jesus, se eu não estou em comunhão com a comunidade dele. Por quê? Porque Jesus nos fez nova criatura para viver em família, essa é a ideia, comunhão. Aquele povo participava
porque eles participavam do corpo de Cristo, e participar do corpo de Cristo não tem como sem as outras partes do corpo, que é você e eu, ou que é toda a comunidade de Jesus, percebe? Olhar para a terra nesse sentido, é uma prática de vida cristã. Então eu olho para o Senhor, mas eu olho para você também, e continuo na comunhão. E como comunhão é difícil, né, gente? Sabe por quê? Porque com Deus a gente releva, de certa forma, né? Deus nós não vemos, então a gente deixa assim, vai levando no banho-maria, apesar de haver todas essas consequências de uma espiritualidade fraca, frágil, mas com o irmão não tem como. Eu estou vendo você todo dia, você está pisando no meu pé, estou pisando no seu. Comunhão é difícil, mas comunhão nos molda, essa é a questão, ela nos molda, para que a gente se torne mais parecido com Jesus. Não tem maturidade sem caminhar junto, sem trabalhar junto, sem estar junto com o meu irmão, contigo, comigo. Que coisa interessante, né? A ideia de comunhão, e eu acho que eu vou me repetir aqui, mas é importante falar isso. A ideia de comunhão é que eu estou no corpo de Cristo. Isso é a ideia de igreja, aliás, né? Eu me converti, Cristo é o cabeça, e agora eu passo a fazer parte do corpo dele. Então, eu não tenho comunhão com você por nenhum outro motivo, ou pelo menos não como primeiro, a não ser Cristo. Então, eu olho para você e falo assim: olha, você torce para o time que eu não torço, você torce para o outro time. Não vou revelar aqui qual é o meu time, tá? Muitos irmãos aqui sabem, porque o meu time não está muito bem, então deixa assim, tudo bem, né? Se eu torcesse para o Palmeiras, aí eu falaria, mas deixa quieto isso, né? Ou outro time que está bom, eu só lembro do Palmeiras. Não, eu não torço para o mesmo time que você, então não é por time. Ou pior ainda, você gosta de futebol, eu não gosto, gosto de outro esporte, não gosto de esporte. A gente não tem muita afinidade, mas a igreja não é moldada por afinidade. É claro que eu preciso crescer em maturidade para ser alguém que te abençoa, não necessariamente com afinidade ou não, eu preciso ser alguém, uma pessoa de leve convivência, faz parte de ser alguém maduro, de ser alguém que conhece a Jesus e está caminhando para Jesus, mas não é isso, gente. O que faz com que eu viva em comunhão com você é o fato de eu estar em Cristo e você também. Então a gente está no mesmo corpo, e agora a gente convive, agora a gente anda em comunhão. O corpo de Cristo é assim, está vivendo a ressurreição de Jesus, junto com outros. E tem coisa, isso é incrível, tem coisa, gente, que você não vai viver na sua vida cristã, se não for em comunhão. Tem coisa que só junto, quando você ora com alguém, quando você passa até por necessidade, por alguma dificuldade, alguém ora com você, e você percebe, fala: olha, o corpo de Cristo é maravilhoso. Talvez haja a possibilidade de caminhar sozinho, mas tem coisa que você não consegue crescer sem o exercício da comunhão. E outra coisa que ele fala aqui é o partir do pão. O que é partir do pão? Quem come pão com você na sua casa? É quem é chegado, não é verdade? Provavelmente, é claro que você pode comer pão de vez em quando com alguém que você não conhece, mas normalmente o partir do pão, que é essa continuidade, é com quem é íntimo. Ele é como um aprofundamento da comunhão, é a intimidade, é o caminhar junto, é o cuidar e ser cuidado. Partir do pão também tem a ver com cuidar do outro, de não deixar que falte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Essa igreja ela se dispôs até dos seus bens, mas se havia um partir do pão, gente, o que tinha aqui? Ninguém passava fome. Percebe? A intimidade e o cuidado é tanto que só acontece quando a gente começa a partir o pão com o outro. Percebe? Interessante, né? A nossa tarefa como igreja é pensar assim: como que a gente vai traduzir isso? Não dá para pegar Jerusalém do primeiro século e trazer para cá. E também não dá para a gente viver uma vida comunitária. Ó, gente, vamos deixar todo mundo as suas casas aí, vamos vir aqui morar aqui na igreja, tá bom? Eu já fico com a parte aqui do altar, já durmo aqui. Nós não temos como fazer isso. No cristianismo, ou várias comunidades já tentaram traduzir isso. Por exemplo, há movimentos dentro do judaísmo, e em Israel inclusive acontece isso até hoje, são chamados os kibbutz. Talvez você já tenha ouvido falar. Kibbutz é uma vida comunitária mesmo,
inclusive lá, infelizmente, onde houve o ataque lá do Hamas, houve em alguns kibbutz, em que eles vivem uma espécie de uma aldeia moderna, né? Em uma comunhão maior. O judaísmo tenta isso. Aconteceu no catolicismo e acontece ainda nos monastérios, né? Algumas pessoas deixam tudo de lado, vão morar em um monastério. Já aconteceu também em menos escala, até em igrejas evangélicas. Lá nos Estados Unidos a gente tem o relato dos Amish, talvez você já tenha ouvido falar, os Amish. São pessoas que vivem até com roupas antigas, né? E normalmente em aldeias, em vilarejos, com tudo em comum. Aqui no Brasil já aconteceu, eu imagino que algumas vezes, mas eu já vi o relato direto de uma comunidade, inclusive já contei para os irmãos, um grupo de letos da Letônia, no começo do século passado, houve um avivamento lá e mais de 3.000 irmãos, inclusive da Igreja Batista, né, mudaram para o Brasil, para o estado de São Paulo, uma cidadezinha chamada Varpa, perto de Tupã, e eles compraram uma fazenda, chegaram ali e compraram uma fazenda, e é história mesmo de começo do século passado, era só árvore e mato, e vai lá, vamos tirar as árvores, fazer, e eu estive lá nessa fazenda, claro, agora não tem mais a população que morou lá, tinha um grande galpão que servia de refeitório, várias casas como se fosse de acampamento, e eu conheci uma senhora lá, já de idade, que morou quando criança e disse, olha, era tudo em comum. Tinha, sim, suas casas, que era uma espécie de chalé para dormir, mas o trabalho era comunitário, a refeição comunitária, a escola, as crianças iam, né, tinha alguém que era o professor. Interessante isso, gente. Muita gente já tentou traduzir o partir do pão, mas a gente não consegue fazer isso. Novamente, não tem como. Imagina se todas as igrejas fizessem isso, a vida comum acabaria. Como que a gente traduz isso de algumas maneiras? A gente traduz se esforçando para estar perto. Às vezes é o congregar, só o fato de você vir na igreja, você já começa a estar em mais comunhão, não é verdade? Você que vem talvez de vez em quando, começa a vir mais. Você começa a participar de algum ministério específico, você já está em mais comunhão. Prepare-se, porque a tendência é ter mais atrito, sim, porque você está em mais comunhão, está mais perto, mas tem mais crescimento também. Há igrejas que têm, por exemplo, pequeno grupo, célula, em que há uma comunhão dentro da casa, discipulado, caminhar junto, um a um, às vezes mais de um, percebe? É um esforço para traduzir isso, porque a igreja moldada pela ressurreição, olha para o céu, mas também olha para a terra, como assim? Olha para os irmãos, vive em comunhão e no partir do pão. E eu penso assim, se eu chegar ao ponto de partir o pão com você, todo o restante é possível na caminhada. Se a gente conseguir partir o pão, as outras coisas diminuem, né? As outras discordâncias, dissonâncias. Essa é uma igreja moldada pela ressurreição. Bom, preciso ser um pouco mais rápido, porque eu falei só em um verso. Vamos para o próximo, ou para os próximos, né? O 43 ao 45, é relatado que cada alma ali tinha temor, muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Essa igreja moldada pela ressurreição, além de olhar para o céu e olhar para a terra, ela vivia o impossível e o possível. O impossível e o possível. Qual que é o impossível aqui? É óbvio, prodígios e sinais. Aliás, prodígios e sinais são provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Começou com o próprio Jesus, né? Ele demonstrando que ele é o Cristo e curava as pessoas, mas depois os apóstolos faziam isso, prodígios e sinais. Aliás, qual que é a diferença aqui? Me parece que prodígio tem a tendência de falar mais sobre cura e sinais de qualquer outra coisa milagrosa, né? Como mudar o clima ou algo do tipo. Independente do que a palavra prodígio e sinal quer dizer, certamente era algo milagroso, algo fora do comum, que havia naquela época. Irmãos, penso eu que nada mudou, que nada fez com que houvesse menos possibilidade de Deus fazer prodígios e sinais entre nós. Talvez
e aqui há uma discussão, talvez no começo da igreja, aqueles apóstolos tinham um poder tal como o de Jesus, ou próximo a ele, porque você lê facilmente nos evangelhos, a capacidade de Jesus curar é indiscriminado, vamos dizer assim, né? Ele passava e curava. Em alguns momentos, nós vemos o relato em Atos, que a sombra do apóstolo Pedro curava, estava pregando, tinha tanta gente lá, não tinha nem espaço, né? O pessoal estava assim, necessitado, então a sombra de Pedro curava. Não sei se isso acontece, ou com tanta frequência pelo menos, em nossos meios, mas eu creio que prodígios e sinais ainda é possível. Me parece, irmãos, que a gente como igreja moldada pela ressurreição de Jesus, a gente ainda precisa buscar prodígios e sinais. E aqui existem dois extremos, sabe quais são eles? O primeiro é depender única e exclusivamente disso. Não, agora tudo tem que ser milagroso, tem que ser sobrenatural todo o tempo. Esse é um extremo, porque essa igreja não vivia o sobrenatural todo o tempo. Ela vivia o impossível, mas também o possível, do qual eu falarei daqui a pouco. Sabe qual é o outro extremo? Do qual inclusive eu me incluo, né? E talvez você também, é eu dizer assim, não tem mais isso, deixa quieto, a gente ora assim com pouca fé até, né? Ora uma espécie de oração só para cumprir tabela. Senhor, cura isso se o Senhor quiser, mas Deus ainda faz isso, Ele continua sendo o mesmo Deus. E talvez você já tenha feito isso, como pastor talvez eu faça mais, né, pela necessidade, mas se você já fez isso, você sabe como é difícil orar e dizer, não Senhor, eu peço que o Senhor cure. É difícil, parece que a gente está de forma alguma mandando em Deus, mas parece que a gente está dando uma esperança falsa, que Deus pode curar ou não, é verdade, mas nesse quesito, a gente parou de ter essa santa expectativa de que Deus pode curar, Deus pode fazer prodígios e sinais, Ele pode de fato converter pessoas, transformar vidas, curar o físico, curar o emocional. Deus ainda faz isso e pode fazer. O que diminuiu, parece? A minha expectativa. Eu oro menos por isso, me consagro menos. Eu digo, assim, em linhas gerais, né? Parece que nós temos menos expectativa disso. Sabe, quem tem muita expectativa, ora mais, busca mais, porque sabe que isso não é algo banal. Eu vou fazer uma oração aqui de 2 minutos durante o mês inteiro e certamente haverá curas. Não. Normalmente, quando Deus faz algo, Deus faz a partir de uma profunda vida de consagração. Sabe, não há uma regra para prodígios e sinais, senão eu estaria aqui pregando um legalismo. Olha, vem aqui 7 vezes seguida, na 7ª. Não, irmãos, a Bíblia não relata isso. Dê R$100, você der R$100, aí você vai ser curado. Irmãos, isso é heresia, tá? Pode até dar R$100, mas sem essa promessa. A questão é que não é isso, não é regra, mas há sim um caminho. Qual que é o caminho? Consagração. Deus pode usar, a gente tem aquela brincadeira, né? Que Deus usou a mula de Balaão, de fato um relato bíblico, a mula falou com o profeta Balaão, que não estava ouvindo a Deus, e a gente diz assim, se Deus usou até a mula, então certamente Deus pode usar você. É verdade, irmãos, se Deus usou a mula, Deus pode usar você, é claro. Mas não é tão alegre ouvir isso, né, irmãos? Normalmente o caminho para ser usado é um caminho de consagração. O impossível ainda deve ser considerado pela igreja, especialmente, sabe o quê? Uma igreja moldada pela ressurreição. Gente, nós cremos no impossível. Se a gente está reunido aqui, sabe por quê? Porque a gente crê que um ser humano era Deus, esse ser humano foi morto pelo Império Romano, e ao 3º dia ele ressuscitou. Você quer maior impossível que isso? E ainda os anjos moveram a pedra, tiraram ele de lá, ou ele saiu de lá já ressuscitado. Você crê em algo impossível. Então, considerar isso para a nossa vida não é tanta loucura assim, a não ser a loucura da pregação do Evangelho, aí sim, em que quem não crê acha loucura de fato. Mas se a gente começar a considerar isso, considerar que é um caminho, nós começaremos a enxergar a vida cristã de outro modo. Senhor, eu preciso te buscar mais,
preciso orar mais, o senhor pode fazer. Eu não vou obrigar a Deus, eu posso jejuar 40 dias, verdade, não vou obrigar a Deus, mas eu vou estar mais próximo dele para entender a vontade dele, e quem sabe mais apto para ser usado por ele. Quando a gente joga o impossível fora, nós paramos de crer num Deus que faz esse impossível. E aí volta lá, lê a Bíblia e faça oração. Se eu creio nesse impossível, eu começo a orar, buscar a Deus, ler a Bíblia. Há o relato de alguns irmãos que, por exemplo, viviam uma vida amena, uma vida de, vamos dizer assim, banho-maria na fé cristã, e quando Deus começou a mexer com eles, eles fizeram exatamente essas duas coisas. Por isso que eu estou dizendo para você que me parece que é um caminho, não uma fórmula. O relato desses irmãos sempre é assim. Primeiro, comecei a orar mais. Segundo, comecei a procurar na Bíblia o que Deus fala sobre isso. Pode ser para cura, para sinal, para prodígio ou para qualquer outra coisa. Eu e você precisamos considerar isso impossível. É possível diante do Senhor. Para nós, de fato, é impossível. Mas se a gente joga essa parte fora, a gente joga talvez o fogo que arde em nossos corações, para buscar mais de Deus. Mas essa igreja, moldada pela ressurreição, que vivia o impossível, ela vivia também uma coisa que é possível. E aí a gente vai ler aqui, você vai ver que isso parece até mais difícil do que prodígio e sinal. Sabe o que é? Tinham tudo em comum, verso 44. E o 45 explica o que é isso. Tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades. Aí você pensa assim, não, vamos fazer prodígio e sinal, que é mais fácil, né? Vendia as propriedades. Calma lá que eu não vou chegar ao ponto de dizer para você vender suas propriedades não, tá? Porque não parece que é isso diretamente que a Escritura está dizendo, conforme normalmente nós interpretamos. Mas se o viver o impossível, se os prodígios e sinais é uma prova incontestável da ressurreição, irmãos, tudo em comum também é uma prova incontestável da ressurreição. Jesus, ao orar pelos discípulos, ora assim, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, que o Pai me enviou. Olha o que Jesus está dizendo. Quando esta igreja, quando esses discípulos que eu estou chamando para me seguir, quando eles forem um, quando eles andarem em unidade, ou tal como nós lemos aqui, quando estiver tudo em comum, então o mundo crerá que o Senhor me enviou. E aí eu vou traduzir para o que estamos dizendo hoje. Quando tivermos tudo em comum, esse possível também será uma prova incontestável da ressurreição. Bom, você pode pegar, por exemplo, falando de prodígio e sinal, você pode pegar um exame, um raio-x, olha que o pé estava quebrado, e aí foi orado, pega outro raio-x e o pé estava normal, por exemplo, né, algo do tipo. Nossa, isso é uma prova incontestável. Mas você andar em comunhão, ter tudo em comum, é ainda mais incontestável do que isso. Que as pessoas vão olhar para você, vão olhar para a igreja, essa é a ideia, e dizer, gente, como que esse povo anda assim, em comum? Como que eles se amam assim? Como que eles estão juntos? Certamente existe alguma coisa aí que eu não conheço. Pelo menos o sal vai salgar direito, vai dar sede em quem está olhando, e vai dizer isso aí é alguma outra coisa diferente. Bom, me parece que esse tudo em comum é um aprofundamento do que foi falado, como comunhão e partir dos pães, né? A ideia de uma reorganização dos bens. E aqui, me parece que a Bíblia tem resposta para uma coisa que é uma briga política hoje. Não vou entrar na briga política, mas tem uma coisa que faz parte dessa briga, sabe o que é? A ideia de propriedade dos bens. Certamente você já ouviu de alguma maneira isso, né? Então quem é mais à direita defende a propriedade privada, não só a direita, né, mas em especial. Quem é mais à esquerda defende a propriedade coletiva, que é o Estado ter, né, todos os bens e propriedades no nome dele. Então propriedade coletiva e privada. E é interessante como esses dois lados vão até a Bíblia e dizem, opa, aqui é o meu, olha aqui, eu estou vendo isso aqui. Nesse texto, é propriedade privada ou coletiva? Nenhuma das duas. Ela é privada porque era das pessoas, mas as pessoas, elas disponibilizavam
O texto aqui, irmãos, o verso ou o verbo que é usado, é interessante a gente perceber isso. Não é que eles venderam tudo. Venderam é algo que foi feito. Olha, eu tenho aqui uma casa no meu nome, então eu vendi e dei para os apóstolos. Não era isso que acontecia. Vendiam é algo que é possível de fazer, é disponibilizado. É como se eu chegasse para o apóstolo Pedro e falasse: olha, eu tenho uma casa no meu nome, se precisar, se o povo estiver passando fome, eu vendo para não passarem fome. É isso que acontecia. Isso é tão interessante que quando Barnabé fez de fato, é dito que ele vendeu e depositou ao pé dos apóstolos. Isso era ter tudo em comum. A propriedade é minha, mas ela, no final das contas, pertence ao Senhor. Irmãos, vamos falar a verdade, isso é uma loucura. Uma loucura. Imagina você chegar ao ponto e falar assim: não, eu vendo o bem que eu trabalhei para o irmão não passar fome. É claro que a Bíblia tem alguns freios sobre isso, né? Por quê? Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar lá em Tessalonicenses, tinha uns camaradas que começaram a ver que, falar que Jesus ia voltar, e talvez criam mesmo que Jesus ia voltar. Eles falaram assim: vou vender tudo. Não é dito que eles dividiram com ninguém, mas começaram a viver às custas dos irmãos. Jesus vai voltar, então não precisa trabalhar mais. Olha que ideia, né? Não precisa. Aí Paulo vai escrever: não. Quem não quiser trabalhar, não coma. É o que está lá em Tessalonicenses. Então a ideia não é o tudo em comum. Agora eu vou assim ficar de boa com os irmãos aí. Os irmãos trabalham, eu não faço nada. Não é isso, tá? Somos uma família tão profunda que aquilo que muito provavelmente você só faria pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu pai, pela sua mãe, agora você faz pelos irmãos. Na verdade, é muito mais provável. Não sei se você faria isso por um irmão, tá? Eu vou arriscar dizer. Se o irmão acontece lá, alguém dá um calote nele, ou ele tem uma doença, um acidente, talvez você faria isso por um irmão. A ideia aqui é essa, gente. Olha que loucura. Então eu disponibilizo. Se precisar, o que é meu, eu vou dividir para não passar fome. Essa é uma igreja que vive o impossível e o possível. Continua sendo meu, mas é só emprestado. Por quê? Porque pertence ao Senhor. Coisa maravilhosa. Irmãos, eu confesso para os irmãos, é tão difícil de viver isso, né? Viver dizendo: Deus é o Senhor de tudo que eu tenho. Deus é o Senhor. Está lá no meu nome, espero que continue no meu nome, que o Estado não tome, que não aconteça nada disso. Mas não é porque está no meu nome que é meu, porque no final das contas pertence ao Senhor. E aqui eu estou falando de propriedade, mas a gente pode expandir, né? Usar esse texto como uma inspiração. Seu talento, sua capacidade, as pessoas que estão ao seu redor, aquilo que você pode fazer. Uma igreja moldada pela ressurreição, ela vive o possível, e é incrível dizer: isso é possível viver assim, é quase que um ideal mesmo, né? Mas é possível vivermos em comunhão. Vamos para o último. Essa igreja que vivia olhando para o céu e para a terra, o impossível e o possível, ela vivia algo comum, e do comum brotava o extraordinário. Veja que agora não é o oposto, é um que faz o outro acontecer. A igreja vivia o comum, e do comum brotava o quê? O extraordinário. Eu fui pesquisar, talvez você já tenha ouvido algo assim, mas se você treinar, e aqui a gente que discorda dessa pesquisa, tá? Então vou citar só como uma curiosidade. Se você treinar 10.000 horas, o que dará uma média de 10 anos, não sei quantas horas por dia, 10 anos, você será expert, ou seja, especialista em qualquer assunto. Então você vai estudar o que você quiser, ou treinar esporte, música, o que quer que seja. Se você treinar por 10.000 horas, diz essa pesquisa, você vai ser especialista nessa coisa em si. Aí você escolhe o que você quiser, e daqui 10 anos, 2034, você já é especialista no que você quiser. Mas por que eu uso isso como exemplo? Gente, aqui neste caso, não tem nada milagroso, tem algo muito comum. Você provavelmente treina algo todos os dias. Por exemplo, você faz o serviço de casa, né?
Sempre tem a mesma coisa que você vai fazer todos os dias. Talvez lavar a louça, talvez fazer a comida. No seu trabalho, se você trabalha batendo, cortando, costurando, enfim, você, depois de pouco tempo, você já está fazendo isso na hora. Por quê? Por causa de treino. Mas veja bem, é algo comum. Algo comum. Ninguém vai olhar para isso e falar, olha que coisa grandiosa, uau. Não, mas porque você fez o comum, sempre, constante, aquele comum vira extraordinário. Gente, uma igreja moldada pela ressurreição é uma igreja que do comum brota o extraordinário. Essa é a ideia. A verdade é que nós estamos contando com algo extraordinário de Deus, e a grande notícia aqui é que o mais extraordinário de Deus é você, sou eu, é a igreja vivendo Cristo Jesus. Nós estamos sempre pensando assim, na hora que acontecer um grande avivamento, na hora que vier anjos do céu, então esse é o extraordinário. Mas Deus já tem algo extraordinário, que é a pessoa mais comum que você conhece, que é você mesmo, sou eu mesmo. Percebe? O que essa igreja fazia, irmãos? O que ela fazia? Perseverava unânime, todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Qual que é o comum aqui? Primeiro, continuidade. Perseveravam juntos, unânimes, todos os dias, de casa em casa, partindo o pão. Do comum veio o extraordinário. Lembra das 10.000 horas lá? Não sei se de fato é assim ou não, mas se você buscar a Deus, se você juntar aí 10.000 horas de oração, 10.000 horas de estudo bíblico, do comum, 10.000 horas de comunhão, haverá algo extraordinário de Deus, a partir da sua vida e da minha. Essa é a ideia. Uma vida cristã extraordinária é uma vida cristã comum, constante, contínua. Outra coisa interessante, havia harmonia, o que é muito comum. A palavra unânime ali vem da ideia de não ser uníssono. O que é uníssono? É um som só. A harmonia é quando há mais de um som. Então eles eram unânimes, e a palavra quer dizer isso, como se eles fossem harmônicos. Se você já foi numa orquestra, você já ouviu uma orquestra, você já ouviu uma bela harmonia. Está lá o violino fazendo uma coisa, o violoncelo fazendo outra, e os outros instrumentos que eu não sei o nome fazendo outra. Cada um tocando uma nota. São notas diferentes, mas são harmônicas. Essa igreja vivia nesta harmonia. Tão simples, tão simples. Então você vai ver lá, penso eu, uma partitura, às vezes o fulano toca uma notinha, duas notinhas. Você fala, uma notinha, duas notinhas. O outro vai tocar uma notinha, duas notinhas, o outro também, o outro também, o outro também. Aí quando toca todo mundo junto, surge aquele som maravilhoso, percebe? É simples, é comum, mas do comum vem o extraordinário. Então continue em harmonia, continue fazendo aquilo que você sabe fazer, o seu pequeno dom, o seu pequeno talento, a sua pequena capacidade, mas nesse comum seu, Deus transforma em extraordinário quando junta com todo mundo. Continuando, e a última coisa que eu digo aqui, aquela igreja vivia disposição do coração, que aqui me parece ser traduzido por alegria e singeleza do coração. A palavra singeleza pode ser traduzida também por simplicidade, não ingenuidade, não ser bobo, mas ser simples. Sabe com quem você tem singeleza de coração? Com quem você ama. E você conta as suas coisas, você abre o seu coração, você é singelo, entende? Você é simples, tranquilo, você não precisa de máscara, não precisa provar para aquela pessoa alguma coisa, não, você é singelo, essa é a ideia. A igreja vive o quê? Com alegria e singeleza de coração. Olha uma coisa comum aí, gente, vamos falar a verdade, é difícil encontrar ambiente onde há singeleza de coração. Quando você encontra aquele seu amigo, talvez você não vê há anos, e você pode abrir o coração, não parece que você dá aquela relaxada? Já aconteceu isso com você? Você encontra um amigo que você não vê, ou talvez um amigo que é contínuo mesmo, quem sabe seja com o seu cônjuge, com o seu filho, enfim, com o pai, com a mãe, mas quando você consegue abrir o coração, ser singelo, isso é tão comum. Você só conta do dia, talvez você conta um medo que você tenha, uma coisa errada que você fez, você está confessando diante de Deus, mas conta para essa pessoa.
singeleza de coração, tão comum, mas tão extraordinário, percebe? Essa igreja, irmãos, moldada pela ressurreição, aí eu já vou para a conclusão, porque esse é o resultado do que Deus fez com ela. Olha o verso 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Este é o final deste relato, inclusive o final do capítulo. Essa igreja louvava a Deus, então ainda é uma coisa da igreja, mas tem duas coisas aqui fantásticas, que nós tentamos produzir, mas que na Bíblia é produzida por Deus. Primeiro, cair na graça do povo. Como que a igreja vai ser bem vista? É claro que a gente se preocupa com isso, que a gente não pode dar mau testemunho, né? De vez em quando eu falo isso, né? Imagine, a gente dá mau testemunho e alguém vai lá e ouve, olha, é o fulano, e ele é da Igreja Batista Alvorada. Ai, Senhor amado, né? Espero que não aconteça isso com a gente, né? A gente tem que dar testemunho, claro, mas cair na graça do povo, que é mais do que dar testemunho, é Deus quem faz. Deus faz com que através do nosso serviço, do nosso crer nele, buscar a ele, a gente está olhando para o Senhor, está em comunhão, e Deus faz com que a igreja comece a ser bem apresentada. Percebe que coisa interessante? E a outra coisa é que Deus vai acrescentando aqueles a quem havia de salvar. Quem salva é Deus, irmãos, e agora a gente aprende outra coisa ainda. Quem busca é Deus. Como assim quem busca? Então eu não vou evangelizar? A gente evangeliza sim, mas talvez você já tenha tido até essa experiência. Alguém que você está pregando, evangelizando, você está quase ajoelhado para a pessoa se converter, a pessoa não se converte. Aí alguma pessoa assim, você compartilha, fulano, sabia que Jesus te ama? Aquilo é uma transformação na vida da pessoa. Por quê? Você falou alguma coisa diferente? Não. É Deus quem faz, é Deus quem acrescenta à igreja aqueles que haviam de salvar. Essa é a conclusão, mas é ainda mais uma lição. Uma igreja moldada pela ressurreição, ela tem expectativa no Senhor. Quem que vai fazer a igreja permanecer, irmãos? Quem que vai fazer a igreja do Senhor crescer? Por que que eu tenho certeza, e você pode ter também, que até Jesus voltar a igreja vai continuar? A igreja de Cristo, de fato, porque ela pertence ao Senhor, porque é o Senhor que sustenta ela. Então lembre-se disso, olhe para Jesus. Você pode ter qualquer sonho, projeto, ideal, e eu como pastor tenho sim, para a minha vida, para a igreja, para a minha vida de fé no Senhor, mas se eu sou moldado pela ressurreição, se eu olho para Cristo Jesus, eu creio que Ele é Senhor, que Ele direciona, e que por causa dEle, haverá sim frutos e vitória na presença dEle. Eu quero orar junto com você, e quero te fazer o seguinte desafio, quero te convidar a orar por aquilo que é tão difícil, pode ser por uma conversão de alguém, pode ser por uma mudança sua, talvez até pela sua vida de alguma maneira, mas eu te convido a orar com esta fé, que é quase que loucura, do que a gente vê nesse texto bíblico. O Senhor pode fazer, nós vamos orar não mandando em Deus, nada disso, mas vamos orar com fé, sabendo que Deus pode fazer até mais do que nós pedimos ou imaginamos, que é o que as Escrituras dizem. Vamos orar juntos? Deus de amor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Deus, por nossas vidas e porque nós estamos aqui, olhando para esta igreja, e na verdade a primeira das igrejas que surgiu, logo após a vinda do Espírito Santo. Aqueles homens estavam cheios, estavam realmente vivendo uma vida no Espírito. Aquela igreja nascente, Senhor, ela não permaneceu assim, até porque foi perseguida, houve dispersões, houve até mortes de seguidores do Senhor, mas naquele momento, nós olhamos para o que o Teu Espírito fez, para aqueles homens que seguiram Jesus tão de perto, e nós temos como um modelo, como um ideal. Então, Senhor, nos ajude a olhar para o Senhor, olhar para o céu, viver uma vida de oração, de leitura da palavra, e olhar também para os nossos irmãos, em comunhão, em partir do pão. Nos ajude, Senhor, a viver e clamar pelo impossível, mas também a ser trabalhado pelo Senhor para viver o possível, tudo em comum. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar aqui pelo Seu impossível. Clamo não como alguém que acha que o Senhor deve fazer,
mas como alguém que crê que o Senhor é poderoso para fazer. Eu clamo para que o Senhor, primeiramente, Senhor, converta pessoas que estiveram endurecidas no seu coração. Na verdade, todos nós estamos endurecidos, se o Teu Santo Espírito não nos tocar. Oramos para que o Senhor converta aquele que é pai, que é mãe, que é irmão, que é esposo, que é esposa de alguém aqui que está intercedendo. Eu oro para que o Senhor traga de volta os que estão distantes, e que nada do que foi falado, nenhum esforço surtiu efeito. O Senhor pode fazer o impossível, aquilo que não nos cabe. Então oramos por este impossível. Eu também clamo, Senhor, por cura, para que o Senhor cure o corpo de fato, como uma demonstração da Tua ressurreição, da Tua glória. O Senhor traga cura àquele que está adoentado, aquele que já está há tanto tempo adoecido, Senhor, aos que também estão adoecidos na alma, com profundas angústias e temores, que o Senhor traga leveza de coração, como o Senhor promete descanso para a alma. Eu clamo pelo impossível, porque o Senhor pode fazer, nós não podemos. O que podemos fazer é testemunhar com alegria e com singeleza aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, também eu peço, nos capacite a viver o comum, o que talvez ninguém lá fora queira viver, uma vida comum de partir o pão, de orar juntos, de ler a Tua palavra, mas que esse comum continuamente, harmonicamente, produza, Senhor, o extraordinário do Senhor. Que ao viver juntos, que ao ser moldado pela Tua palavra, que ao confessar pecados, coisas que parecem tão pequenas, a gente vai se transformando numa comunidade, numa igreja moldada pela esperança da ressurreição, uma igreja que olha para Cristo, vê Cristo em nós como essa esperança da glória. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por isso, e nós só clamamos porque sabemos que o Senhor ressuscitou, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais ainda do que nós imaginamos. Esses pedidos, esses pequenos pedidos aqui, Senhor, eles só podem ser pedidos porque o Senhor é poderoso para fazer ainda mais. Oramos entregando a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos, quem somos, os nossos bens, todos ao Senhor, a Ti pertencem, e que tudo isso seja usado para a Tua honra e glória, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.